Graça e paz, meus queridos irmãos, que alegria estar com vocês nessa noite de adoração e celebração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos na série de mensagens com o tema Ouço Deus me chamar. Ouço Deus me chamar. Nós temos falado sobre a importância, sobre a necessidade de nós termos um relacionamento de intimidade, de comunhão com Deus. O quanto que é essencial para a sua vida, para a minha vida, a gente desenvolver uma intimidade com Jesus, uma intimidade com Deus, uma intimidade com o Espírito Santo. E hoje será a segunda mensagem dessa série. Semana passada nós falamos sobre que Deus é o maior interessado nesse relacionamento com você. Há tantos textos e tantas histórias bíblicas que nos mostram que Deus, Ele quer se revelar, Ele quer falar, Ele quer se manifestar para você. Ali em João capítulo 14, versículo 21, Jesus, Ele disse assim, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu me revelarei a Ele. Me revelarei a Ele. Essa palavra revelar significa eu me manifestarei, eu aparecerei a Ele. E é isso que Deus faz. Deus, Ele tem se dado a conhecer ao longo de todos os anos, de todas as estações, de todas as gerações. Deus tem se revelado para o seu povo e Deus quer se revelar para você. Deus quer se revelar para você. Deus quer estar com você. Agora, para que haja um relacionamento, é necessário, é preciso que haja duas ou mais pessoas. Não existe relacionamento sozinho. Todo relacionamento ele é formado por duas ou mais pessoas. Se Deus, Ele quer se revelar e Ele quer se relacionar com você, então é preciso então também que você queira também se relacionar e estar com Ele. Você também precisa desejar ter um relacionamento com Deus, estar com Deus, porque se você decidir corresponder a Ele, aí sim, vocês vão viver um relacionamento de intimidade e de comunhão profunda, que é essa a vontade do Pai. E é sobre isso que essa noite nós iremos falar. Aqui em Provérbios capítulo 8, versículo 17, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia para acompanhar junto comigo aqui em Provérbios 8, 17, diz assim: amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Uau, olha só, gente, o que está falando esse provérbio. Eu amo os que me amam, e quem me procura, este me encontra. Esse texto está muito claro, que Deus ama as pessoas que procuram Ele, que buscam Ele. E o texto fala que quem procura Ele, vai se encontrar com Ele. Vai se encontrar com Ele. Quando eu estava lendo esse texto essa semana, ele me fez lembrar de uma experiência que eu vivi alguns anos atrás, que tem tudo a ver com esse texto. Eu lembro que o meu vizinho, que morava ali ao meu lado, lá da minha casa, na época ele tinha um filho com 2 anos de idade. E como a nossa casa era separada só por uma cerca, tudo que a gente falava ali, o outro ouvia, né? E eu lembro que eu sempre ouvia o filho dele de 2 anos chorando muito quando o pai ia sair para trabalhar. O filho gritava: papai, fica em casa, papai, fica em casa. E aquela criança chorava.
chorava quando o pai ia trabalhar. Eu lembro que uma vez eu perguntei para a mãe, falei, por que ele chora tanto? E a mãe me disse, é porque ele quer que o pai fique aqui com ele. Ele quer que o pai passe o dia com ele. Mas o pai precisa trabalhar, porque se o pai não trabalhar, não tem como trazer o ganha-pão para casa. E teve um dia especial, irmãos, que eu estava assim por volta das 18 horas, eu estava orando dentro do meu quarto. E quando eu estava ali em oração, eu ouvi quando o portão da casa do meu vizinho abriu. E ao ouvir o portão se abrindo, a criança, ela gritou, papai, papai, ai, papai, você chegou, papai, eu te amo, papai, eu te amo. Irmãos, eu não vi o rosto daquela criança, eu não vi se ela correu, mas eu ouvi a alegria, o choro de alegria daquela criança, quando ele viu o pai dele chegando. E naquele momento, irmãos, que eu estava ali na presença de Deus, eu fui ministrado pelo Espírito Santo. Eu fui profundamente tocado pelo Espírito Santo, que ele falou ao meu coração. Você está vendo? Você está vendo como essa criança, ela deseja o seu pai? E o Espírito Santo disse para mim, da mesma forma, eu espero que você deseje pela minha presença. Irmãos, aquele dia foi um daqueles dias aleluiados, aonde eu me derramei na presença de Deus e disse, Deus, eu quero amar a tua presença como essa criança ama estar com o pai. Eu quero desejar a tua presença como essa criança deseja estar com o seu pai. Deus deseja estar com você, mas nós precisamos também, irmãos, desejar a presença do Pai. Nós devemos desejar estar com o nosso Pai, com o nosso Deus, com o nosso Deus. Salmos 14, versículo 12. Salmos 14, 12 diz assim, o Senhor olha dos céus. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que o busque de todo o coração. Vou ler novamente, Salmos 14, 2. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Já pensou Deus olhando do céu, nesse momento, para a terra? Ele olhando para a terra e procurando pessoas que verdadeiramente, com entendimento, possa buscar a face, a presença dEle. Se Deus olhar para nós nesta noite aqui, meus irmãos, Ele vai encontrar corações que verdadeiramente querem e desejam estar com Ele. É isso que o Senhor deseja. Ele deseja que você também deseje pela presença dEle. Jeremias capítulo 29, versículo 12, diz assim, vocês clamarão a mim, virão a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Meu Deus, que texto tão poderoso, tão forte. Aqui Jeremias, inspirado por Deus, fala para o povo de Israel no momento de aflição, no momento de crise, no momento de dificuldade, porque o povo estava no cativeiro babilônico. E ali o povo estava passando por um momento difícil. E é justamente nesses momentos de dificuldades, de luta, que Deus usa o profeta para trazer uma palavra para o povo. E é tão interessante porque o contexto desse texto, lá no versículo 11, Deus ele diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que esperais. Uau! Quando Deus diz isso, Deus diz assim, eu sei o melhor para vocês. Eu sei qual é o melhor caminho, eu sei qual é a melhor decisão, eu sei o tempo certo para todas as coisas.
Mas depois que ele fala isso, ele diz, mas olha só o que ele diz aqui no versículo 12: vocês clamarão a mim, ou seja, vocês vão me buscar, vocês virão a mim e eu vou ouvir vocês. Quando vocês me buscar, eu vou ouvir vocês. Eu vou ouvir vocês. E aqui está uma coisa muito interessante, irmãos. Muito interessante. A palavra de Deus, há vários textos que nos ensina, que nos traz como uma certeza, uma promessa, de que se nós pedimos algo para Deus, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 13, se eu não estou enganado, fala sobre isso. Que se você pedir algo segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E você pode ter certeza que se está de acordo com a vontade dEle, Ele responde. Ele responde. Pede. Jesus disse isso, pede, e lhe será dado. Busque, você vai achar. Bata, a porta vai se abrir. São promessas de Deus, meus irmãos. São promessas de Deus que é para mim e para você hoje. Se você clamar, se você buscar a Deus, e aquilo que você está clamando e buscando estiver alinhado com a vontade dEle, Ele vai te responder. Ele vai responder essa oração. Só que tem um segredo aqui, nesse texto. Uma coisa é você ter uma resposta de oração daquilo que você está pedindo a Deus, que já é maravilhoso. É maravilhoso quando nós oramos e a gente recebe uma resposta do nosso Senhor. Até quando não é não, quando é não. Quando não é o que a gente queria. Mas é tão bom quando a gente sabe que Deus está nos dando uma direção, está respondendo a nossa oração. Só que esse texto, ele diz o seguinte, que as pessoas que vão de fato, vão experimentar de Deus, vão achar a presença de Deus, não são aqueles que pedem, mas são aqueles que o procuram de todo o coração. De todo o coração. O que eu quero dizer? Uma coisa é receber uma resposta de oração. Outra coisa é você experimentar do Deus que responde às nossas orações. Ai, irmãos, como é maravilhoso! Como é maravilhoso quando nós somos tocados pela presença de Deus. Como é maravilhoso quando a presença de Deus vem sobre nós. Esta casa, esse auditório, esse templo, sem a presença de Deus, é um lugar vazio. É um lugar sem vida, é um lugar sem graça. É um culto maçante. Mas se o Senhor, se a presença do Senhor estiver no nosso meio, se a presença do Senhor estiver no nosso meio, esse lugar se torna um lugar cheio de vida, esse lugar se torna um lugar cheio de alegria, esse lugar se torna um lugar cheio de esperança, e a gente não quer ir embora, porque a diferença que faz é quando a presença de Deus vem. Quando a presença de Deus vem sobre nós, quando nós buscamos a Ele e experimentamos dEle, irmãos, tudo se torna diferente. Tudo se torna diferente. John Wesley, um grande pastor, um grande avivalista, um homem que viveu assim, voltado para o Senhor no século XVIII, um homem que teve experiências poderosas com Deus, certa vez disse o seguinte: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Que frase tão forte, irmãos. É muito bom receber talentos de Deus. É muito bom cantar para o Senhor. É muito bom quando alguém tem uma habilidade para tocar. É muito bom você falar de Jesus para as pessoas. Mas o que John Wesley está falando é que se nós tivermos todas essas habilidades, todos esses dons, mas nós não soubermos orar,
se nós não oramos, se nós não buscamos a Deus, se nós não buscamos a presença de Deus. John Wesley está falando, sabe o quê? Que não adiantou de nada. Que nós somos fadados ao fracasso, porque a coisa mais importante no nosso meio é quando a presença de Deus vem. É quando a presença de Deus nos usa. É quando todos os talentos, todos os dons e capacidades que nós temos, nós usamos para a glória de Deus. E o Senhor nos usa de maneira que honre o seu nome aqui na terra. Aleluia. É isso que o Senhor quer para nós nesse tempo. É que nós busquemos pela presença dEle. Há alguns homens na Bíblia que entenderam isso, que descobriram esse grande segredo do quanto que é essencial buscar pela presença de Deus. Um desses homens é Moisés, grande profeta Moisés. Alguém que foi chamado pelo Senhor quando o povo estava lá no Egito. Deus chama esse homem para que ele pudesse estar conduzindo o povo para a terra prometida. Uma grande missão, missão essa que só poderia ser bem sucedida se o Senhor estivesse com eles. E Moisés entendeu isso. Aqui em capítulo 33 de Êxodo, e eu quero ler com vocês porque é muito lindo essa história, que nos mostra o quanto que Moisés, ele levava muito a sério a presença de Deus. Aqui em Êxodo 33, eu quero ler com vocês, Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 7. Olha como é tão importante esse texto, tão poderoso, e como que nós podemos aprender com Moisés. Êxodo 33, 7 diz assim, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. E ele chamava de quê, irmãos? Tenda do encontro. Eu vou ler de novo esse texto. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. E ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia até a tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna da nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. E o Senhor, olha que lindo, gente, olha o que diz aqui no versículo 11. O Senhor falava com Moisés como? Face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Irmãos, que história incrível, maravilhosa. O povo de Israel, ali no deserto, era um povo muito grande. A Bíblia fala que quando eles saíram do Egito, só homens eram aproximadamente 600 mil homens. 600 mil homens. Os historiadores, os estudiosos, eles falam que provavelmente ali na peregrinação para o deserto haviam aproximadamente 2 a 3 milhões de hebreus, entre homens, mulheres e crianças. Era muita gente, muita gente. E quando eles estavam então acampados pelo deserto, eles se organizavam por tribos. Tinha 12 tribos. E eles então se organizavam por tribos. E Moisés, ele costumava fazer algo quando eles paravam para descansar, para um tempo de acampamento mesmo.
O que Moisés fazia? Moisés construía uma tenda, olha só, gente. Ele construía uma tenda fora do arraial, distante do acampamento. E aquela tenda que ele fazia fora do arraial, ele chamava ela da tenda do encontro. Aquele lugar, ele era construído, era arrumado, era organizado para uma finalidade, que era buscar a presença de Deus, que era consultar o Senhor. O texto diz isso, que essa tenda, ela foi feita para quem quisesse consultar o Senhor, pudesse então ir para a tenda do encontro. Aqui no texto diz que quando Moisés, ele ia para a tenda do encontro, olha só, gente, como isso é forte. Quando ele ia para a tenda do encontro, ele entrava na tenda, sabe? A nuvem descia sobre aquela tenda. Aquele lugar era tomado por esta nuvem, como diz aqui no texto, uma coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Falava com Moisés. A tenda do encontro era o lugar do encontro com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem a sua tenda do encontro? Você tem esse lugar que você se separa, que você organiza e você fica a sós com Deus? Você tem a sua tenda do encontro? Alguém pode dizer assim, pastor, nós somos no Novo Testamento, não há necessidade de um lugar. Jesus mesmo disse lá em João capítulo 4, que nesse novo tempo não existe mais adoração somente no monte tal, no local tal. Não. Deus está em todos os lugares e onde nós buscarmos Ele está, e isso é verdade. Deus está em todos os lugares. Deus não se limita a nenhum prédio, auditório, espaço feito por mãos humanas. Deus, Ele estará onde existem pessoas que o invoquem em espírito e em verdade. Mas também é uma verdade que é preciso e necessário que quando nós vamos buscar a presença de Deus, nós possamos nos separar e ter um local de intimidade e comunhão com Ele. O próprio Jesus nos ensinou isso, quando Ele disse ali em Mateus, olha, quando fores falar com o teu pai, entra no teu quarto. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e o teu pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Você tem o seu lugar secreto? A sua tenda do encontro? Meus irmãos, Moisés tinha a sua tenda do encontro. E a Bíblia diz que ali na tenda do encontro, o Senhor falava com Moisés face a face, como que fala com um amigo. Irmãos, isso é espetacular. Saber que o soberano Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e de tudo que há, esse Deus falava com o homem face a face. Moisés tinha Deus como amigo. Isso é tão verdade, irmãos, porque se nós dermos sequência na leitura do texto aqui no capítulo 33, a gente vê como que era a conversa, o relacionamento de Moisés para com Deus. Eu quero ler com vocês, porque eu acho isso muito interessante, como que era a conversa, o relacionamento de Deus com Moisés e Moisés com Deus. Olha o que diz aqui a partir do versículo 12. É muito interessante isso, como há essa conversa de Moisés com Deus. Diz assim, olha. Disse Moisés ao Senhor, tu não me ordenaste? Conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Dissertes, eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Aí olha só o que Moisés disse. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti.
lembra-te de que essa nação é teu povo. Então respondeu o Senhor para Moisés: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés disse novamente para Deus assim, se tu não fores conosco, não nos envies. Se tu não fores conosco, não nos envie. Gente, quando a gente lê esse texto, no primeiro momento, parece que Moisés era um homem muito petulante. Como é que Moisés vira para Deus e diz: olha, tu nos tiraste lá do Egito e tu disse que se agrada de mim. Mas se você se agrada de mim mesmo, revela-me os teus propósitos, revela-me os teus desígnios. Eu quero te conhecer mais, eu quero ir mais além. Eu quero saber como é que vai ser esse processo aqui, quem vai estar com a gente. Aí Deus vai e responde para ele: olha, Moisés, fica tranquilo, eu mesmo irei com vocês, eu mesmo vou estar com vocês. Isso aqui para mim já era bastante, mas aí o que Moisés faz? Ele responde, ele diz: olha, se tu não fores conosco, então nós não vamos não. Não parece que isso é até uma petulância de Moisés? Parece, mas não é. A verdade é que o que eu entendo que Moisés está fazendo aqui é dizendo o que para Deus? Deus, o Senhor vai estar conosco nesse processo, nessa jornada. Porque se o Senhor não estiver conosco, não vai dar certo. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos prosperar. Nós não vamos ser bem-sucedidos. Aí o Senhor vai e diz para Moisés: eu vou estar com vocês. E Moisés então, ele reafirma: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Mas por que nós não iremos? Não porque queremos ser rebeldes, mas é porque sem a tua presença é impossível prosseguirmos. Sem a tua presença é impossível vencer. Sem a tua presença é impossível alcançar. Sem a tua presença é impossível obter vitória. Sem a tua presença não é possível viver. Moisés entendeu isso. Moisés entendeu o quanto que é preciso, o quanto que é necessário buscarmos a presença de Deus. A presença de Deus. Outra história que mexe muito comigo, outro personagem bíblico que me ensina sobre o quanto que é importante a gente priorizar, buscar a presença de Deus, é Davi. Eu confesso para vocês que eu sou um admirador de Davi. Eu amo a história de Davi, eu acho uma história muito linda. O que Deus fez na vida deste homem. Davi, desde pequeno, ele aprendeu com seus pais a amar a Deus, a temer o Senhor. Ele aprendeu isso com seus pais. Aprendeu que existe só um Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E que esse Deus fez muitos milagres. E que esse Deus se revela. E esse menino foi crescendo com essas verdades no seu coração. E Deus, que sonda o coração do homem, foi vendo aquele menino que estava crescendo, sendo forjado, sendo preparado, capacitado para aquilo que Deus tinha para a vida dele. E é muito interessante porque Deus pega este menino, este homem que era um ninguém, alguém que estava lá no curral do seu pai. E Deus tira esse menino, como diz a Bíblia, de detrás das malhadas e leva Davi ao trono. Tira esse menino do anonimato e coloca ele agora aqui no trono. Coloca ele numa posição de autoridade. E Davi assume a nação de Israel como rei. Irmãos,
Davi começou buscando a Deus. Davi começou fazendo o que agrada a Deus. Mas alguém já disse que começar é fácil. O negócio é continuar e terminar fazendo o certo, buscando agradar a Deus. E por isso que me chama muita atenção Davi. Porque Davi, ao longo do seu reinado, ao longo do tempo, ele foi crescendo, ele foi se tornando cada vez mais temido. As nações ouviam como Deus estava abençoando o povo de Israel e temiam o povo hebreu, temiam o povo de Israel, temiam o rei Davi. Quando se ouvia falar assim, lá vem Davi com o seu exército, as outras nações tinham medo. E Davi sabia disso. Davi sabia o quanto que Deus era com ele e o quanto as outras nações tinham medo. Porque viam o quanto eles tinham vitórias. Mas você pode ver que mesmo Davi tendo vitórias, crescendo, se tornando temido, mas em nenhum momento eu consigo enxergar nas escrituras, no coração de Davi, o orgulho. Davi caiu sim, ele vacilou sim, ele pecou sim, mas não por orgulho, não por orgulho. Se tinha algo que Davi tinha de diferente ao ponto de Deus dizer que ele era um homem segundo o coração dele, é porque Davi, ele tinha um coração quebrantado e contrito na presença de Deus. Davi se tornou grande, mas ele nunca deixou isso subir a cabeça dele. Ele continuou sendo um homem que amava o Senhor, que buscava pela presença do Senhor. Tem tantos salmos lindos de Davi. Um deles é o Salmos 63. Eu quero ler com vocês esse salmo, Salmo 63. Olha que salmo lindo, lindo. Diz assim, Salmos 63, a partir do versículo 1. Quero ler com você. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como de rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Quando eu me deito, eu me lembro de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma pega-se a Ti. A Tua mão direita, ela me sustenta. Uau, gente, que texto tão lindo, que salmos tão lindo, que Davi está declarando ao Senhor. É um salmo de amor, um salmo do amor de Davi para com o seu Deus, aonde ele inicia esse salmo dizendo o quê? Que ele buscava pelo Senhor intensamente. A alma dele tinha sede, tinha fome pela presença de Deus. Davi sabia que o Senhor era aquele que o sustentava com o braço forte. Davi sabia que o renovo dele vinha do Senhor. É o Senhor que podia renovar o seu ânimo, a sua alegria, a sua fé. O Senhor é aquele que dava esperança para Davi. Gente, Davi sabia que sem a presença de Deus, ele era um derrotado. Sem a presença de Deus, ele não poderia liderar aquele povo, ser o rei daquela nação, conduzindo aquela nação segundo a vontade e o agrado de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas ainda um terceiro personagem que eu quero falar com você nessa noite, que me chama bastante atenção. Um homem que aprendeu
que a presença de Deus é a coisa mais importante, mas isso de uma maneira muito difícil. Aprendeu isso caindo. Aprendeu isso errando, mas aprendeu. Aprendeu o quanto que é essencial buscar pela presença de Deus, que foi o apóstolo Pedro. O Pedrão. Pedro foi um homem que andou lado a lado com Jesus. Lado a lado com Jesus. Ele era amigo de Jesus. Ele amava Jesus. Era aquele cara para todas as horas. Era aquele cara que Jesus podia contar. Pensa num homem proativo. Aquela pessoa que antes de você falar, ela já fez aquilo que você estava pensando. Isso era Pedro. Era aquele cara que ia na frente, tinha iniciativa. E tudo que Jesus pedia, ele estava fazendo. Era aquele homem, sabe, que queria realmente caminhar lado a lado com Jesus. Era Pedro, um líder. Esse homem era muito cheio de alta confiança. A chegar um ponto que um dia Jesus disse para ele assim: Pedro, você vai me negar. Pedro, você vai me negar. E o que foi que Pedro disse? Aonde, rapaz? Eu te negar? Nunca vou fazer isso. Jamais vou fazer isso. Eu morro, mas eu nunca farei isso com você. Pedro declarou isso para Jesus. Mas o que aconteceu? O que aconteceu, meus irmãos? Aquilo que Jesus disse, de fato, se concretizou. Pedro, quando foi pressionado pelo sistema, ele negou Jesus. Ele traiu Jesus. E quando isso aconteceu, isso trouxe uma tristeza profunda na sua alma, profunda no seu coração, porque ele fez algo que nem ele sabia, nem ele percebia que ele poderia ter coragem de fazer o que ele fez. Pedro caiu. Pedro percebeu que ele não era tão forte o quanto ele achava que ele era. E aí veio a tristeza, sentimento de frustração, um sentimento de baixa estima, quando a pessoa percebe que ela errou, que ela falhou. Mas olha só, apesar do erro de Pedro, os planos e os projetos de Jesus não mudou sobre Pedro.